brilhava na residência e agora brilhando na dermatologia. Mariana é pediatra com especialização em dermatologia pediátrica e aceitou o nosso convite de ajudar a gente aí a aprender um pouquinho mais em dermatologia. Então, a gente começa o módulo dermatologia hoje, né, Mari? Vamos caminhar em algumas aulas para a gente aprender um pouquinho com ela, que é um desafio, né? Mari, te agradeço muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É muito importante para a gente ter vocês que passaram com a gente aí, nos ajudando, né, a ensinar para os novos residentes. E é muito bom te ver e saber que está tudo certo, que está tudo bem com você. Obrigada, Mari. Então, boa noite, pessoal. Como a Mari já me apresentou, eu sou ex-residente do Odilon, um hospital que eu amo de paixão, fiquei muito feliz com o convite. É muito bom ajudar, é muito bom fazer parte do crescimento de uma casa que me recebeu tão bem. Então, para começar, a dermatologia pediátrica, ela não é uma área de atuação ainda reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas no Hospital de Clínicas, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, tem essa especialização, que é reconhecida pelo MEC, que tem duração de 2 anos, e é um local também de muito aprendizado, que foi minha segunda casa nesse tempo. E agora eu estou fazendo o mestrado lá também. Então, vou começar hoje com uma aula mais básica. A gente vai falar sobre os cuidados com a pele do recém-nascido, vai falar das particularidades dessa pele, de algumas alterações fisiológicas, como que deve ser o banho, quais que são os produtos de higiene adequados, e conversar um pouquinho sobre ingredientes questionáveis. Vocês vão perceber que eu vou fazer perguntas durante a aula, é para participar, tá? Não tenho medo de errar, pode me interromper também, fazer perguntas, porque a aula depende da interação de vocês também. Isso é uma forma, um método de aprendizado também. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a qualquer produto que eu vou mostrar aqui hoje, ok? Então, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano, correspondendo a aproximadamente 15% do nosso peso corporal. E ela tem importantes funções, como a termorregulação, a percepção de sensações, como calor, o frio, tato, a dor. Também tem a secreção de substâncias através de suas glândulas e faz proteção física e imunológica. Essa última função, de proteção física e imunológica, torna a pele uma barreira. Essa barreira é capaz de prevenir a desidratação, prevenir a absorção de substâncias nocivas e a invasão de micro-organismos. Então, a pele ela é composta basicamente por 3 camadas. A camada mais superficial, a camada córnea, seguida pela epiderme e pela derme. Essa camada superior, a camada córnea, ela é a principal responsável pela função de barreira. E na criança, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, ela é aproximadamente 30% mais fina do que adulto, tornando ela mais suscetível à penetração de irritantes, de alérgenos e infecções. Por isso que ela precisa de cuidados específicos. E a natureza muito sábia sabe que é necessário proteger essa pele mais fina desde o período intraútero. Por isso que por volta de 25 semanas de gestação, as glândulas sebáceas do feto elas já começam a produzir essa substância brancacenta, que é chamada de vernix caseoso. Então, ele vai formar uma camada à prova da água, permitindo a maturação da epiderme. Esse vernix ele vai ser abundante no recém-nascido termo, escasso no recém-nascido pós-termo e quase ausente no prematuro. Além da função de maturação da epiderme, ele também vai atuar como um lubrificante no canal de parto, vai ter essa hidratação da pele, vai ajudar no controle de temperatura e no equilíbrio do microbioma. Dessa forma, né, devido a todas essas propriedades protetoras do vernix, ele não deve ser removido precocemente. Então, alguém sabe mais ou menos qual que é a indicação de quando remover esse vernix? Mãe HIV? Mãe HIV, muito bem. Então, na verdade, eu não estou pensando em remover o vernix, eu estou pensando em dar um banho precoce para parar essa possível transmissão para o recém-nascido.
Mas e qual que é a indicação do horário do primeiro banho? Alguém sabe qual que é o tempo correto? 24 horas? Muito bem. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o primeiro banho seja realizado depois de 24 horas de vida. E se não for possível, por razões culturais ou por algum outro motivo, que ele seja adiado por pelo menos 6 horas após o nascimento. Com isso, vai se prevenir o risco de hipotermia desses recém-nascidos e também o desconforto respiratório. Não vai interromper a amamentação precoce e nem o contato pele a pele. E é importante lembrar isso que... Quem que foi que falou? Que eu não vi aqui. O HIV? Eu. Foi a Caroline. Ah, obrigada. Que a Caroline falou. Então, em casos de transmissão de doenças maternas ao recém-nascido, o banho deve ser realizado precocemente. Então, essa orientação é para recém-nascidos que não estão correndo nenhum risco. E como que vai ser esse banho? O recomendado é que seja um banho de imersão, porque ele vai promover uma menor perda de calor. Ele deve durar de 5 a 10 minutos, com a temperatura da água entre 37 a 37,5, sendo sempre cuidadosamente medida para evitar queimadura. E o ambiente também tem que estar aquecido, assim como a sala de parto. O ideal é que esteja de 20 a 22 graus. Manter o recém-nascido enrolado em uma fralda de pano durante a imersão na água vai ajudar a manter a estabilidade térmica do recém-nascido e reduz qualquer possível estresse do momento. Então, durante o banho, ele fica enroladinho, você vai desenrolando lentamente cada pedaço para realizar a higiene. O banho ele pode ser diário, mas ele também pode ser realizado de 2 a 3 vezes por semana. Isso vai depender muito da cultura de cada ambiente, mas o ideal é não dar banho em excesso, principalmente pelo uso dos produtos higiênicos. Tem que higienizar as pregas, o cordão umbilical é uma área muito importante para fazer a limpeza, nós vamos falar dele mais para frente também, e a área de fralda. E lembrar de uma coisa muito importante que a maioria das mães esquecem, do enxágue. Então, os recém-nascidos estão dentro da banheira, no banho de imersão, passa-se o sabonete e a mesma água que usou para enxaguar desse sabonete está ali na água, de novo em contato com a pele do bebê. E esses resquícios podem provocar alterações futuras. Então, sempre lembrar de deixar uma bacia, uma caneca, alguma coisa próximo com a temperatura agradável da água que o bebê estava no banho, e quando ele for retirado da banheira, jogar essa água para fazer um enxágue. A secagem deve ser feita com uma toalha macia e de forma delicada, não deve ser feito o atrito com a pele, sempre com batidinhas delicadas para não agredir a pele do recém-nascido. Esses cuidados, eles são específicos para o primeiro banho do bebê e para as primeiras semanas de vida. É uma época que o recém-nascido ainda tem essa perda de temperatura para o ambiente. Mas com o crescimento da criança, esses cuidados já não são mais necessários. O banho pode ser no chuveiro, o banho pode ser no balde, no ofurô, porque ele também é um momento relaxante, né? Pode ficar na água brincando, mas sempre lembrar de deixar essa água para ele brincar limpa, né? Não pode ter resto de sabonetes. E alguns itens, como a toalha, já não são mais necessários, porque ele já tem um controle térmico. Mas sempre lembrar dos produtos de higiene. Então, agora vamos falar desses produtos de higiene. Os sabonetes, que devem ser utilizados no bebê, eles têm que ter um pH próximo ao pH fisiológico da pele. Alguém sabe qual que é o pH fisiológico da pele? Pode chutar. 5? 5, então é um pH mais ácido, certo? Muito bem, acertou quem falou que era um pH ácido. Então, no nascimento, na verdade, o pH ele é próximo de 7, sendo neutro. Mas já na primeira semana de vida, ele vai diminuir, chegando a aproximadamente 5. E ele vai se manter assim a vida toda. Então, todas as vezes que tem um produto, um sabonete escritos pH neutro, a gente tem que se perguntar, ele é neutro em relação ao quê? Ao pH comum de outras substâncias, ou ele é neutro em relação à nossa pele? Porque a nossa pele é ácida. Se eu usar um sabonete neutro, eu vou estar agredindo a pele.
Por esses fatores, como a maioria dos sabonetes não vem o número de pH, eles só falam isso de neutro, em 2016, no Hospital de Clínicas, lá na Federal do Paraná, eles fizeram um estudo com 90 sabonetes, nas apresentações em barra e líquida, e sabonetes que eram infantis, antibacterianos e síndetes. Os síndetes são detergentes sintéticos, eles têm um menor poder irritativo. E eles mediram o pH de todas essas amostras. Qual que foi o resultado? Os sabonetes líquidos e os síndetes são os mais ácidos, 4,5, 5,3. Já os sabonetes em barra, eles tiveram um pH entre neutro e alcalino, sendo o menor valor encontrado de 7,9. E os antibacterianos tiveram os maiores pHs, chegando a 11,3. Então, além de agredir a pele por essa diferença de pH, esses antibacterianos, eles também alteram o microbioma, eles aumentam o risco de infecções, sendo totalmente proscritos para utilizar. Então, se a pele do recém-nascido, das crianças e para o resto da vida adulta é mais ácida, os principais sabonetes indicados para o uso são os sabonetes líquidos e os síndetes. Então, aqui mostrando os sabonetes que tiveram os menores pHs no estudo, que foram 2 da marca Huggies e 2 da Johnson, e aqui os síndetes que tiveram o menor pH. Então, os sabonetes líquidos, comuns, como Huggies e Johnson, são ótimos, tiveram um valor de pH bom no estudo, e eles têm um bom custo-benefício. Os síndetes, eles são mais caros, mas eles não são os melhores, eles podem ser indicados para casos de pele que precisam de uma tolerância maior, para uma dermatite atópica, algo assim. Então, não é obrigatório que sejam eles, mas sabendo os melhores já está ótimo. Então, todo mundo quer saber sempre para guardar. Se vocês quiserem depois, eu posso mandar os slides, não tem problema nenhum, mas esse estudo ele já foi até refeito ano passado, com uma amostra maior, e vai estar em processo de publicação. Eu mando para vocês quando forem publicado também. E lembrando que a maioria das pessoas gosta de usar sabonete líquido com glicerina. A glicerina não tem nada demais, tá, gente? Ela não vai fazer diferença nenhuma nos compostos. O que vai interferir nesse sabonete, se ele é bom ou não para a pele, é o valor do pH e quais são as outras substâncias que estão junto. Nós vamos ver mais para frente. E o shampoo infantil? Então, o cuidado com o couro cabeludo e com os cabelos vai ter os mesmos princípios de cuidado com a pele, podendo ser utilizado o mesmo sabonete. Então, até 2 anos de idade, se essa criança não tem um cabelo ainda volumoso, que não está demandando o uso do shampoo, pode continuar usando o sabonete líquido, o mesmo sabonete que usa para tomar banho, tá? A diferença do shampoo, ele causa uma menor irritação ocular. E por que ele faz isso? Porque o pH dele é o pH da lágrima. Ele é neutro a alcalino. Então, as crianças preferem usar o shampoo, nesse caso, para não doer os olhos. Mas se tiver um enxágue correto, não vai acontecer. Mas o contrário não pode ser feito. O shampoo não pode ser usado para lavar o corpo, ok? Outra alteração muito importante da pele nos bebês durante o nascimento é a descamação, que é uma descamação fisiológica, e ela é fina e difusa. Essa descamação, ela vai depender da idade gestacional dessa criança. Então, os prematuros, essa descamação ela vai começar com 2 ou 3 dias de vida. Nos recém-nascidos a termo, em torno de 24 a 48 horas após o parto. E nos recém-nascidos pós-termo, ela já vai estar presente ao nascimento. Em todos os casos, ela vai se resolver espontaneamente. Então, não precisa nenhum cuidado diferente. Mas uma dúvida frequente das mães é: pode utilizar o hidratante para melhorar essa descamação, já no período neonatal? Pode sim. Então, os hidratantes, eles são substâncias ricas em lipídios que servem para conservar a água na camada córnea e também para restaurar a barreira cutânea. A diferença deles é a forma de apresentação, pode se apresentar como creme, que é mais consistente, ou loção, que é uma textura mais líquida. E a recomendação é que eles sejam utilizados todos os dias, principalmente após o banho. Esse horário é o horário ideal, porque é o momento de maior absorção da umidade da pele, absorvendo junto esse hidratante.
tem que ter cuidado ao passar nos recém-nascidos, nos nenéns maiores, com a região das dobras, porque se o produto ficar em excesso, né, acumular nesse local, pode dificultar a transpiração, levando a outros problemas de pele, e também levar à colonização bacteriana. Os hidratantes infantis, eles devem conter aditivos limitados, que são essas mesmas substâncias que nós vamos ver mais para frente. Mas todo pediatra, quando vai indicar um hidratante para o paciente, né, para a mãe no consultório, fala que é para usar sem perfume. Alguém sabe por quê? Perfume geralmente tem álcool? Perfume geralmente tem álcool? Pode ter. Então, o negócio do perfume é o seguinte: esse cheirinho de mamãe e bebê é o cheirinho que todo mundo lembra de recém-nascido, né? Então, gravem ele que daqui a pouco eu vou explicar. Então, o perfume, que é chamado nas substâncias como parfum, fragrância, são ingredientes não listados, tá? Essa fragrância que está ali no rótulo, ela pode conter centenas de ingredientes. É como uma receita de bolo. E essa receita de bolo, ela é protegida de forma judicial. As empresas, elas não são obrigadas a divulgar o que tem nos componentes da sua fragrância. É uma lei de sigilo. Então, você não pode assegurar que todos os ingredientes que estão naquele produto são ingredientes seguros, né? E o que acontece? Vários estudos já mostram que a presença de parfum ou fragrância nos produtos são grandes causadores de dermatite de contato em crianças. Não quer dizer que os produtos que tenham um cheiro contêm algum ingrediente ruim, porque o cheiro ele pode ser algo natural. Ele pode não ter nenhum ingrediente misterioso, mas ele também pode ser essa fórmula sigilosa, que a indústria não é obrigada a divulgar, que a gente não vai saber se está fazendo mal ou não para a pele daquela criança. E como isso é algo que está sendo tão estudado nos últimos anos pelos cientistas, pela indústria farmacêutica, até as grandes marcas estão trocando os seus componentes. Então, a mamãe bebê que tinha sua linha com um cheirinho que todo mundo reconhecia, lançou recentemente, né, no ano passado, uma linha de produtos sem fragrância. Então, o sabonete líquido, a loção de limpeza e lenços umedecidos que não têm fragrância na sua composição, listados como ingredientes seguros. Então, se até eles mudaram, é porque algo de muito importante, né, tinha ali que podia ser nocivo de alguma forma. E também porque a população toda, né, as mães, o mundo todo está demandando uma cultura mais cuidadosa, as pessoas estão lendo mais sobre isso, é importante também que a indústria farmacêutica traga isso para os seus consumidores. Esses são 4 exemplos de produtos de hidratantes infantis que são bons, que não têm ingredientes perigosos. Então, pode dar o print aí quem quiser, mas depois eu mando os slides também. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Estou falando muito rápido, está indo tudo bem? Tudo certo. Beleza. Então, o coto umbilical, ele é um substrato para o crescimento bacteriano. Então, ele pode causar onfalite, tromboflebite, celulite, entre outros. E a incidência dessas complicações, ela vai depender das práticas perinatais, da diferença cultural, dos cuidados com esse cordão umbilical e principalmente do local do parto, se esse parto foi domiciliar ou hospitalar. Como existem esses diferentes contextos, a Organização Mundial de Saúde, ela teve que entrar num consenso para poder recomendar qual ia ser o cuidado com o coto umbilical. Então, como que ficou? Para os recém-nascidos, nascidos em ambiente hospitalar, com uma baixa mortalidade neonatal, a recomendação é que o coto umbilical seja mantido somente limpo e seco. Limpo e seco quer dizer não utilizar álcool 70, não utilizar clorexidine, não utilizar nada. Somente lavar durante o banho, orientar bem essa mãe sobre como que é feito esse cuidado e manter ele seco.
Para os recém-nascidos de ambiente hospitalar, mas com alta mortalidade neonatal, ou para ambientes de parto domiciliar, orienta-se o uso da solução de clorexidina a 4%, uma vez ao dia, durante uma semana. Isso é algo muito polêmico, é algo que cada maternidade quer fazer de um jeito, principalmente por questões de higiene, de cultura local. Então, o que a gente orienta é que cada pediatra siga a orientação dependendo da necessidade, dependendo da orientação daquela mãe. Mas por que não é mais recomendado utilizar substâncias antissépticas, como o álcool 70, que antes era tão falado? Primeiro, porque os estudos mostraram que ele não reduz o risco de infecção, principalmente nesses casos de ambientes hospitalares com baixa mortalidade. E ele ainda está associado ao atraso na queda do coto e a uma necrose da pele. Então, algumas mães querem utilizar o álcool mais vezes do que o necessário, né? Porque normalmente a recomendação é que faça isso uma vez ao dia, essa era a recomendação antiga, mas algumas mães querem passar todas as trocas de fralda, e isso acaba causando uma lesão local que pode sim levar à necrose. Então, não é mais necessário, não é mais indicado esse uso. Então, com todas essas evidências, né, e com essa diversidade do território brasileiro, deixa para o pediatra assistente, para cada maternidade fazer o seu protocolo de acordo com o seu contexto, mas algumas medidas gerais, elas já podem ser orientadas, que vão ajudar muito, principalmente a higiene das mãos. Então, lembrar vai trocar fralda, vai manipular esse coto umbilical, fazer essa higiene, deixar o coto umbilical para fora da fralda, né? Não é para passar fralda, não é para segurar com uma faixa, e nem deixar dentro. Dobra a fralda para fora, deixa esse coto ali sozinho, e sempre que possível fazer exposição ao ar. Isso vai ajudar com que ele tenha a sua mumificação mais rápida. A área de fraldas é um ambiente oclusivo que vai favorecer a interação de vários fatores que vão ser prejudiciais à pele, como a umidade elevada, o atrito, a exposição frequente e prolongada à urina e fezes, que vão causar o aumento do pH, e alterações no microbioma. Tudo isso vai causar perda de função da barreira cutânea, levando a outras complicações. Uma muito conhecida é a famosa dermatite de contato irritativa da área de fraldas. A principal chave para o tratamento dessa dermatite é a prevenção. Então, os pais têm que ser orientados de troca frequente das fraldas, de limpeza suave, tentar evitar o uso de lenço umedecido, porque o lenço umedecido, além de conter ingredientes nele que podem fazer mal para essa pele que é mais fina e que pode absorver mais das substâncias, ele também causa mais fricção. Então, orientar as mães a fazer uma limpeza suave, com algodão e água. Quando tiver fezes, pode usar o sabonete líquido e tentar enxaguar. Claro que não precisa ficar neurótico, não vou mais usar lenço umedecido, não vou mais passar para ninguém. Não, mas no dia a dia, tentar evitar isso ao máximo, né? E também evitar a fricção na hora de secar com batidinhas. O creme de barreira, ele é ótimo também, principalmente os que são de óxido de zinco ou petrolato, que eles vão servir para fazer uma camada de proteção ali da pele contra essas fezes e essa urina que está sempre em contato, causando as lesões. Não é necessário a retirada completa desse creme de barreira durante a limpeza da área. Então, em uma troca e outra de fralda, se só tiver urina, não precisa tirar todo esse creme de barreira, deixa ele ali, você vai limpar só o necessário. Então, é um ciclo vicioso, os fatores que vão causar as lesões ali na área de fralda, mas também é um ciclo vicioso o tratamento. Então, vai prevenir recorrência, diminuir a inflamação e reparar a barreira. Na próxima aula, a gente vai falar só de dermatite de área de fralda, com os vários diagnósticos diferenciais. Vocês vão entender melhor essa parte. Mas agora o que é importante é menos é mais. E o banho de sol? Então, os lactentes, né, e o recém-nascido, eles têm uma camada epidérmica mais fina, tem uma menor produção de melanina, e por isso eles estão mais susceptíveis aos danos da radiação ultravioleta à pele.
Essa exposição excessiva ao sol na primeira infância, ela está associada com o aumento do risco de câncer de pele no futuro, além do envelhecimento cutâneo e de poder provocar queimaduras solares. Então, o banho de sol, ele não é recomendado. Antes, o banho de sol era recomendado para casos de icterícia. Devido a todas essas evidências de que ele causa mais malefícios do que benefícios, desde o recém-nascido até 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a suplementação oral de vitamina D. Então, a vitamina que as crianças precisam, ela vai vir dessa suplementação. O banho de sol não é necessário para isso. E a icterícia, ela é tratada com fototerapia. A luz azul que é usada na fototerapia é capaz de fazer a fotoisomerização da bilirrubina diferente do banho de sol, né? Diferente da luz solar. Elas têm comprimento de onda diferente, então elas não têm a mesma função. Claro que ninguém precisa virar vampiro, não precisa falar para as mães não saírem mais no sol, quer dar um passeio no parque, tá tudo bem, mas lembrar de fazer proteção solar de forma física, porque menores do que 6 meses de idade não podem usar protetor solar ainda, de acordo com as normas da Anvisa, não usar um chapéu, tentar ir para o sol no horário de menor radiação, no horário do sol seguro, usar roupinha comprida para deixar esse recém-nascido, essa criança mais protegida. Então, diante de tudo que a gente falou aqui, já foi citado vários produtos que podem ser usados. Então, o que a gente tem que sair hoje sabendo? O que pode ser usado, o que não pode ser usado? Não é necessário nenhum tipo de esponja para o banho, nem para o banho do recém-nascido, nem do bebê, nem da criança. Não é necessário utilizar sabonetes antibacterianos, muito menos sabonetes em barra. Não é necessário perfume. Deixa o bebê com o cheirinho dele. O cheirinho de bebê é tão bom, o cheirinho de criança é tão gostoso. Não precisa de mais um produto. E além disso, o talco. Para que usar talco? Né? Se a proteção da barreira da área de fraldas pode ser feita com cremes bem indicados para o local. Condicionador, se a criança ainda não demanda, se o cabelo não é um cacheado, um cabelo muito volumoso que precisa, não vai usar condicionador. Mas diante de tudo isso, as mães ficam loucas, né? Porque ainda tem shampoo, ainda tem o lenço umedecido, tem a anistatina, tem o óleo, que hoje em dia também tem o óleo essencial muito famoso, ainda tem a maisena, ainda tem o talco líquido, ainda tem o álcool 70. No meio de tanta confusão, tanta coisa, as mães nem sabem o que escolher. Então, o melhor é menos é mais. Ano passado, foi feito um estudo, lá no Hospital de Clínicas também, que as mães do alojamento conjunto foram entrevistadas em relação aos produtos que elas levaram para a maternidade. E os achados foram que 66% das mães gastaram dinheiro, levaram produtos desnecessários para a maternidade. E 89% delas, 89,7%, já tinham comprado os produtos que estavam no seu domicílio e que pretendiam fazer o uso nessas crianças. Então, qual é a necessidade disso? É a gente orientar que não precisa, além de gastar dinheiro, pode estar utilizando produtos que vão fazer mal para a pele do bebê. Esse estudo de 2017, publicado no JAMA, ele mostrou dados do FDA, que de 2004 a 2016 teve 5.144 eventos adversos graves à saúde, com produtos utilizados para higiene pessoal. Desses produtos, 51,8% eram da classe de produtos utilizados em bebês, incluindo shampoos, loções, óleos, talcos e cremes para essa idade. Esse estudo analisou 50 hidratantes para bebês que foram mais vendidos em sites americanos. E pelo menos um alérgico foi encontrado em mais de 90% dos produtos. E o estudo traz algo que é do nosso dia a dia. As alegações de marketing nos deixam muito confusos, porque várias vezes os produtos estão escritos hipoalergênico, recomendado por pediatra, por dermatologista, sem fragrância. Então,
Esse sem fragrância também mostrou que 45% tinham algum reator cruzado. Em 83% dos produtos, tinham pelo menos um ingrediente de potencial risco alergênico. E os rótulos orgânico ou natural não significam que esses produtos são mais seguros ou menos alergênicos. E quais que são esses ingredientes questionáveis? Ninguém aqui precisa virar o doido, né, a doida do rótulo. Agora eu vou ler todos os rótulos. Não, mas é importante saber, porque assim a gente vai saber orientar os pais de utilizar o mais básico. Então, o lauril sulfato de sódio, ele é um surfactante agressivo, que vai causar desequilíbrio da barreira cutânea, porque ele retira a queratina e aumenta o pH da pele. Os parabenos, eles também são conservantes e vão atuar como disruptores endócrinos. Esses estão falados ultimamente com tantas crianças com puberdade precoce. Os fitalatos, eles também podem ser disruptores endócrinos, eles são adicionados nos produtos para fixação da cor e do perfume, então eles são muito achados em esmaltes. A metil-isotiazolinona é um conservante que entrou no lugar dos parabenos, mas também é um potente alérgico, além de vários estudos mostrarem que ele tem, capacidade neurotóxica. O triclosan é um antisséptico e conservante que também age como disruptor endócrino. As fragrâncias, que já falamos anteriormente, podem causar dermatite de contato e também podem atuar como disruptor endócrino. E os formaldeídos e liberadores de formaldeídos, que também são conservantes e também causam dermatite de contato, além de estudos mostrarem já poderes carcinogênicos. Então, agora, para deixar todo mundo chateado, não é para prescrever Cutisanol. Então, olha só, um produto que está escrito antisséptico, cicatrizante e hidratante. Se alguém tiver curiosidade de parar para ler os ingredientes, olha só, 4 ingredientes que são perigosos, né? Parabenos, o lauril sulfato de sódio, a essência. E para que usar um produto antisséptico para hidratar a pele? Não tem sentido nenhum. Então, infelizmente, vou deixar vocês tristes, mas não é mais para prescrever o Cutisanol. Então, essa grande variedade de produtos, com essa falta de segurança nas composições, deve alertar os pais para dar prioridade ao essencial. Então, aquela primeira tabela que eu mostrei do estudo feito ano passado de produtos desnecessários que as mães levaram para a maternidade, é para isso. Não é para ficar doido olhando todos os rótulos do que eu vou prescrever, o que é melhor, que marca que é. Não, é que menos é mais. Não precisa usar perfume, não precisa ficar passando óleo, né? O hidratante vai servir, não, o óleo ele não tem o poder de hidratação, não precisa usar nada em excesso. E se a gente souber os riscos, se a gente souber quais são essas substâncias que não são boas, a gente consegue driblar as habilidades de marketing, ter uma prescrição mais segura, cuidar melhor da pele dos nossos nenéns. Então, essa aula que era focada no banho, mas trouxe também um pouco dos produtos e dos ingredientes questionáveis, que isso gere conhecimento para vocês e que o banho, para quem já é mamãe ou para quem é tia, tio, quem ainda vai ser papai, que ele traga boas lembranças. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Excelente aula. Eu realmente não sabia de várias coisas. Praticamente de nada. Coitado, se eu tivesse um filho agora, ele ia encher de brotoeja. Não, Mari, vai dar certo. Vou deixar para o Pedro. Pessoal, vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar para a gente, por favor, aí, os meninos. Os residentes sempre reclamam que sabem pouco sobre isso, que creme recomendar, como é que faz no consultório. As mães chegam... Eu já tive consultório e as mães chegam com cada produto novo. Sim. La Roche, Roque, importado. Nem né? precisa de tudo isso, né? Então, assim, vou abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, por favor, só falar.
Hoje acho que não tem tanta pergunta, porque a aula, assim, é mais básica, não tinha tanta pereba para vocês. A partir da semana que vem vai ter pereba. O negócio... Gostamos de pereba. Pediatras gostam de pereba. Sim. Mas para introduzir o tema, a gente tem que começar com o mais básico, né? Tem que lembrar dos cuidados. Coisa bonitinha. Sim. Mari, a gente, então, semana que vem a gente não tem, né? A gente continua, então, sem ser na próxima terça, na outra terça, com o nosso tema da terça. Qual que vai ser? Vai ser dermatoses neonatais. Então, a gente vai com dermatoses neonatais, então, se nessa terça, na outra, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal do Pedro, e a gente vai divulgar essa lá no canal. Isso aí. Vocês fazem aula... É porque semana que vem é carnaval, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer aula na quarta. Se vocês quiserem, deixa para outra semana, o que vocês preferirem. Vamos combinar, então, a gente vê. Vê com os residentes e a gente faz. Tá. Combinado, Mari. Muito obrigada, viu? Nada. Tchau, gente. Então, tá. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Quem tá aí. Mari, obrigada de novo. Até terça, então. Até. Tchau, tchau.